Olá pessoal, o tema de estudos dessa aula de hoje aborda os chamados crimes eleitorais e algumas de suas espécies. O processo eleitoral, em razão da sua importância dentro do Estado democrático, é um bem social que deve ser protegido de comportamentos que busquem comprometer sua lisura e legitimidade. Assim, a legislação contempla a tipificação de vários crimes de caráter eleitoral, atos cujo cometimento ensejam a sanção estatal. Bom, e o que são exatamente esses crimes eleitorais? O termo crimes eleitorais abrange todas aquelas condutas efetivadas durante o processo eleitoral e que são penalizadas por atingirem ou macularem a liberdade do direito de sufrágio ou mesmo os serviços e desenvolvimento das atividades eleitorais. Tais condutas delituosas podem ocorrer sob diversas formas, indo desde aquelas que prejudicam a inscrição de eleitores, a filiação a partidos políticos, o registro de candidatos, a propaganda eleitoral e a votação, até aquelas que violam a apuração dos resultados e a diplomação dos eleitos. Os crimes eleitorais pertencem ao gênero crime político. São crimes comuns e de ação pública incondicionada e serão sempre dolosos, ou seja, cometidos com intenção. O julgamento dos crimes eleitorais é de competência da Justiça Eleitoral, sendo o Código Penal e o Código de Processo Penal aplicados de forma subsidiária. Uma discussão interessante sobre o tema se relaciona à regra de proibição de prisões durante o período eleitoral. Durante esse período, a legislação só permite o encarceramento em 3 situações excepcionais. A primeira situação ocorre em caso de flagrante de crime, quando alguém é surpreendido cometendo uma infração ou que acabou de cometê-la. A segunda exceção é para a autoridade que desobedecer o salvo-conduto. E no terceiro caso, é permitida a prisão daquele contra quem a sentença criminal condenatória por crime inafiançável, como, por exemplo, racismo, tortura, tráfico de drogas, crimes hediondos, terrorismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Esclarecidos esses detalhes iniciais acerca dos crimes eleitorais, vamos analisar os crimes concernentes à formação do corpo eleitoral. São aqueles relacionados ao processo de alistamento eleitoral e estão presentes nos artigos 289 a 295 da Lei 4737. Entre esses crimes temos a inscrição fraudulenta de eleitor, a perturbação do processo de alistamento e a retenção de título eleitoral contra a vontade do eleitor, dentre outros. A segunda espécie de crimes eleitorais contempla os delitos relativos à formação e funcionamento dos partidos políticos e estão presentes nos artigos 319 a 321, 338 e 436 da Lei 4737. São exemplos de crimes relacionados aos partidos políticos, a dupla filiação partidária e a coleta de assinatura de eleitor em mais de uma ficha de registro de partido, dentre outros. A terceira espécie de crimes eleitorais tem como fundamento a inelegibilidade. Nos termos do artigo 25 da Lei Complementar 64, é crime eleitoral a arguição de inelegibilidade ou a impugnação de registro de candidato feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé. E a quarta espécie de crimes eleitorais abrange aqueles referentes à propaganda, que estão previstos no Código Eleitoral e na Lei das Eleições. Abarcam, por exemplo, a calúnia, a difamação e a injúria efetivadas na propaganda eleitoral, a denunciação caluniosa com finalidade eleitoral e o impedimento do exercício de propaganda. Também são crimes eleitorais referentes à propaganda a divulgação de pesquisa fraudulenta e a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna no dia das eleições. Atenção, é crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. Os crimes contra a votação são a quinta espécie de crimes eleitorais
estão previstos nos artigos 296 a 312 e 316 da mesma Lei 4737. Vários desses tipos podem ser considerados de pouca utilidade prática, pois referem-se à votação manual, que atualmente é feita, nós sabemos, de modo excepcional. São exemplos a promoção de desordem que prejudique os trabalhos eleitorais e o impedimento ou embaraço ao exercício do sufrágio. Bom, encaminhamos-nos então para a conclusão dessa primeira fase de nossos estudos relacionados aos crimes eleitorais. Agora é necessário aprofundarmos o nosso desenvolvimento no tema com a leitura atenta dos e-books disponibilizados na área do aluno. E as dúvidas que surgirem devem ser encaminhadas para mim por meio do canal de tutoria online. Até a próxima aula!